A gente vai falar nessa apresentação sobre como que você pode administrar o seu tempo, ter mais produtividade pessoal, usando especificamente a ferramenta do Neotriad. Então, se vocês já tiveram alguma prática com a ferramenta, vai ser legal, porque depois no final a gente pode tirar dúvidas. E se não teve, é só ir no site neotriad.com, se cadastrar, e aí você vai ter acesso ao que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Acredito que todos aqui participantes já estejam pré-cadastrados. Então, só um rápido overview. O Neotriad é um site na internet, é uma ferramenta focada nesse tema de gestão de tempo e produtividade pessoal. É uma ferramenta única para fazer isso. A gente realmente aplica vários conceitos aí de gestão de tempo, da metodologia Triad, vários conceitos interessantes para ajudar você a conseguir ser mais efetivo e produtivo no seu dia a dia. Então a gente é muito mais do que um simples sistema de gerenciamento de calendário, um simples sistema de gerenciamento de tarefas. A gente quer sim ajudar você a ter tempo para fazer essas coisas. Então a gente tem, por exemplo, hoje é uma das maiores bases do mundo aí sobre gestão de tempo e produtividade. Tem muito dado estatístico. Então, a gente usa essa base para desenvolver uma série de algoritmos matemáticos que analisam como você vem usando o seu tempo e te propõem melhorias aí ao longo do teu uso, para planejar, para você priorizar, ou saber se dá ou não vai dar para fazer aquelas coisas que você precisa fazer na sua rotina. A gente foca bastante para você colaborar usando o Neotriad, então você tem uma série de recursos de gestão de equipe que também podem ajudar você como um time a alcançar melhores resultados. E a gente se preocupa bastante com a segurança do Neotriad, né? Apesar dele estar na internet, está num data center exclusivo, um dos maiores data centers dos Estados Unidos, com nível de segurança altíssimo. A gente é um parceiro Microsoft, a gente tem validação pela GeoTrust, PingDom para monitorar o timeout dos servidores, enfim, a gente tenta fazer o máximo possível para que o serviço fique uptime aí para as pessoas e nos últimos anos a gente não tem tido problemas com relação ao software. A gente tem também as versões para Outlook e os versões para smartphone, Android e para o iPhone, que eu comento mais tarde. Bem, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, se a gente pudesse resumir no único slide o que significa ter mais tempo, quando você fala assim, pô, eu quero ser mais produtivo. Se você está vindo nessa apresentação por causa da empresa que está começando a usar o Neotriad, é importante entender o seguinte, quando você recebe uma ferramenta como o Neotriad, a empresa não está pensando unicamente em você fazer mais com menos. Não é esse o objetivo, muito pelo contrário. Nossa missão como Neotriad é ajudar as pessoas a terem mais vida, mais qualidade de vida, elas terem realmente tempo para aquelas coisas que são importantes. O software ajuda você a fazer essa reflexão e entender um pouquinho sobre isso. Se eu pudesse agrupar em 5 grandes fatores, o que significa ter mais tempo ou ser mais produtivo, a primeira coisa que eu poderia dizer é o seguinte, você tem que mudar o seu mindset, o seu modelo mental. Entendendo como o seu cérebro trabalha e mudando essa reação que você tem em relação às atividades do dia, você consegue fazer uma grande diferença com relação a isso. Eu tenho estudado esse assunto aí há mais de uma década, tenho um monte de pesquisa desenvolvida, bases gigantescas de análise de dados sobre esse assunto. Eu tenho 6 livros publicados sobre produtividade pessoal e realmente posso dizer, a produtividade pessoal reside dentro do seu cérebro, dentro de você. Nós criamos modelos, padrões de comportamento desde a nossa fase de infância que vêm sendo desenvolvidos ao longo das décadas e que prejudicam muitas vezes a nossa rotina. Um exemplo, por exemplo, é quando você faz tudo na última hora. Né? Por que a gente deixa tudo para a última hora? Isso foi um treinamento que o seu cérebro teve para executar as coisas no último instante. Dá para mudar isso? Claro que dá. Como que a gente muda isso? Tem vários fatores, mas o primeiro que eu gosto de falar sobre mudança é você aprender como você está usando o seu tempo. Porque se a gente não tem clareza do que a gente está fazendo com aquelas coisas que a gente simplesmente não consegue gerenciar melhor. É uma coisa assim, gestão financeira. Se você não sabe para onde vai o seu dinheiro, como você vai poder fazer melhores investimentos, vai poder guardar, vai poder fazer as coisas que precisa fazer? Com o tempo é a mesma coisa, né? Precisa estar clara essa dor para a gente poder buscar um tratamento com relação ao nosso tempo. Depois você precisa ter um método estruturado. Não adianta ter uma série de estratégias, coisas soltas ou dicasinhas. O pessoal tem falado muita besteira com relação à produtividade aí na internet, em cursinhos que eu vejo no mercado. E não adianta, a gente tem que dar coisas estruturadas, pesquisadas, coisas que realmente funcionem para as pessoas fazerem. Vocês terem uma ideia, na Triad, a gente só começa a validar alguma coisa, a colocar dentro do Neotriad ou dentro de um treinamento nosso, depois que isso passou por um grupo de estudos e onde, nesse grupo, pelo menos 70% das pessoas tiveram algum tipo de benefício com aquele método, com aquela técnica. Se não teve, a gente não passa, porque tem que ser uma coisa que funcione para a maior parte das pessoas. Eu não posso ter a minha percepção como Christian Barbosa funciona para mim e querer dizer que vai funcionar para você também. Não, temos que testar isso de forma científica.
Então o método ele ajuda a estruturar o seu mindset, o seu modelo mental, para você saber como planejar, como priorizar, como que você consegue obter mais energia e coisas do tipo. No método TRIAD de hoje, a gente tem milhões de usuários ao redor do mundo, a gente tem bastante resultado. E, obviamente, para aplicar esse método, não adianta querer deixar na cabeça. Você precisa ter uma ferramenta. Pode ser um simples caderno, ou pode ser uma ferramenta específica para a gestão do tempo e produtividade, como o NeoTriad é. Então, a ferramenta, quando ela está casada com o método, você tem um benefício muito maior, porque ela vai te ajudar a ter passos para você conseguir fazer essa sua rotina fluir e fazer o seu dia a dia funcionar. E por último, precisa de persistência. O que é persistência? E por que persistência? Né? As pessoas às vezes levaram décadas criando um modelo mental que muitas vezes é ineficiente, que às vezes não traz mais tempo para ela. E o que ela precisa aprender é como que ela vai fazer a mudança desse modelo mental através do método da ferramenta. Só que isso não é do dia para a noite. As pessoas não aprendem em alguns minutos, em algumas horas a fazer a diferença. Você levou décadas criando um método, às vezes, que não é tão eficiente assim. Então o que a gente vê hoje é que as pessoas demoram em torno de 5 a 7 semanas para pegar o jeito, para começar a ter resultados incríveis com relação ao seu tempo, produtividade. Claro que nos primeiros dias você vai ver uma ou outra coisa que vai começar a funcionar, mas para você dizer de boca cheia, pô, eu estou mais eficiente, eu estou mais produtivo, eu estou com mais equilíbrio, não é do dia para a noite, vai demorar um pouquinho e a persistência é fundamental. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente demora demais para acreditar nisso. A gente mais desiste do que persiste e muitas vezes não temos os benefícios que a produtividade pode trazer. O primeiro princípio que eu gosto de trazer nesse treinamento, e queria que vocês escancarassem isso, porque isso vai estar dentro do NeoTriad a todo momento, é que o nosso dia é uma grande tríade. Se você for parar para analisar, tudo que você faz no seu dia poderia estar distribuído em 3 grandes áreas. Você primeiro participa de reuniões, que tem horário marcado, tipo, nós temos aqui esse webinar que vai agora das 4 horas, provavelmente até as 4h45. Você tem, por exemplo, atividades que você faz no seu dia a dia, que são as tarefas, que são coisas que não tem um horário marcado para acontecer, mas que você tem que fazer num dia. Por exemplo, ligar para alguém, fazer um relatório, comprar um caderno, pagar uma conta, fazer uma revisão, fazer o licenciamento do seu veículo e coisas do tipo. Tarefas são qualquer coisa que você tenha a fazer num dia específico, mas que às vezes não tem horário para começar. Se, por exemplo, o cliente te liga e fala assim, olha, me liga amanhã para a gente discutir sobre esse assunto. Isso é o quê? Uma tarefa do dia de amanhã, ligar para o cliente X. Agora, se no telefone ele vira para você e fala o seguinte, olha, amanhã me liga às 10 horas para falar desse assunto. O que é isso? É uma reunião, porque tem um horário marcado. Então, sabendo diferenciar essas duas coisas é fundamental. A maior parte do seu tempo hoje, sem dúvida nenhuma, para a maior parte das pessoas, tem algumas exceções, mas a maior parte das pessoas é composto por tarefas. Você tem muito mais tarefas para gerenciar do que reuniões propriamente dito. Só que muitas vezes você está acostumado só a anotar suas reuniões e você deixa as tarefas de lado. E aí você se perde, porque o que faz o nosso tempo acontecer é a execução dessas tarefas. E a terceira esfera dessa tríade é a questão de informação. Ou seja, a partir do momento que você às vezes está numa reunião, que você está numa tarefa, você basicamente está criando informações, anotações, você está criando conteúdo a partir dessas duas atividades chaves que você executa. E que também precisam ser gerenciadas, também precisam ser desenhadas dentro de alguma aplicação. O NeoTriad, no conceito dele de meu dia, a gente traz junto essas 3 áreas. Você vai ter reuniões, você vai ter as tarefas e você vai ter informação. Tudo isso é que a gente vai gerenciar e a partir do nosso dia, de qualquer coisa que a gente faz. E aí eu volto a reforçar, tarefas é fundamental. Tarefa é a coisa que faz o seu tempo render ou não render. Se você quer aprender a planejar bem, tem que ter boas tarefas, tem que ter tarefas anotadas. E aí as pessoas têm um erro com relação a isso. As pessoas confiam na memória para fazer suas atividades. E quem confia na memória vai se perder. Quem confia na memória não vai conseguir dar conta daquelas coisas que precisa. Por quê? Porque você começa o que eu chamo, uma analogia que eu criei alguns anos atrás, que eu falo que as pessoas ouvem vozes. O que é pessoas ouvem vozes? Você está lá trabalhando e daqui a pouco começa na tua cabeça. Não esquece de ligar para fulano, não esquece de comprar tal coisa. Você fica ouvindo vozes. O que são essas vozes? Essas vozes é o teu cérebro que não confia em você e fica te dando esses pop-ups de lembrança para você não esquecer de executar aquela atividade. Então, qual que é o nosso treino? O nosso treino é fazer o seguinte, cérebro, não me lembra mais. Tudo que eu precisar fazer vai estar registrado nessa ferramenta. Vai estar aqui como tarefa. E aí acabou. Acabou. Você vai diminuir seu nível de ansiedade. Você vai diminuir esse seu nível de multitarefa. Você vai ficar muito mais focado e planejado. Então, isso é fundamental que você entenda antes de querer usar a ferramenta.
Eu vou mostrar para vocês, acho que vai ficar mais fácil, ao invés de mostrar aqui na tela, eu vou mostrar no próprio NeoTriad, eu vou fazer uma demonstração aqui online dele. Mas a página principal atual do NeoTriad é exatamente essa daqui. Nós temos o meu dia, onde do lado esquerdo aqui, vocês têm as anotações, que eu vou estar fazendo um highlight aqui. Aqui vocês têm as anotações. Tudo que você quiser anotar, você pode fazer aqui. Aqui você vai ter as suas reuniões, ou seja, as coisas que, tipo esse webinar, ó, das 16 às 16h45, está aqui o webinar. E aqui você tem as tarefas. Se reparar na nossa interface, tudo tem um maisinho aqui. O maisinho é para você colocar coisas novas. Mais aqui, tem o mais aqui. Então, onde você vier e colocar o mais, você adiciona um novo item daquele. Deixa eu apagar esse... Pronto. Dentro do NeoTriad, você vai ter essa tela aqui de cara. O que eu recomendo para você, chega e fala assim, o que eu tenho para fazer hoje, amanhã e depois? Isso é uma regra de planejamento. Nunca planejar só o dia, planejar para frente, ter previsibilidade. Então, você tem coisas para fazer hoje, por exemplo, eu tenho que fazer um relatório. Então, fazer relatório X. Escreve aqui, ó, tarefa. Aqui você bota duração. Por que você vai botar duração? A gente reforça muito isso dentro da Triad. Toda tarefa tem que ser associada ao tempo que você quer. Quanto tempo mais ou menos eu demoro para fazer essa atividade? Ao tempo que você prevê isso. Vamos supor que eu demoro 1 hora mais ou menos para fazer esse relatório. O NeoTriad foi o primeiro sistema do mundo a basear focado nessa questão de produtividade com tempo. Ou seja, é meio óbvio, mas ninguém usava isso daí antes. O pessoal basicamente colocava só tarefas. Mas se você quer, entre aspas, administrar melhor a sua produtividade e o seu tempo, você precisa saber mais ou menos quanto tempo demora para as coisas. E aqui ele monta para você. Se você vier aqui em cima, ó, tem 1h58 para o dia de hoje. Ele pega as tarefas que você tem, soma tudo, desconta aquilo que já passou e te dá o que tem para fazer. Seja de trabalho ou seja pessoal, que depois eu vou explicar para vocês como fazer essa divisão. Então, se eu ver aqui, estou com 1h58, adicionar para hoje uma tarefa para o dia 10, e vou dizer que ela é importante, depois eu explico esse conceito, e adicionar aqui vai ter que pular para 2h57. Ele já me adicionou esse item, essa hora adicional que eu estava precisando aqui. Se eu criar uma outra tarefa, sei lá, ligar João, uma tarefa de mais 15 minutos, qualquer coisa que eu lembrar, eu vou vindo aqui, basicamente fazer isso. Venho aqui e adiciono. Ele adicionou 15 minutos aqui dentro do meu dia. Concluí a tarefa, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, mudo o status dela. Clico nesse botãozinho, dou como completada. E assim por diante. Vou completando as atividades do meu dia. Isso daí já muda também, ó, volta de novo a trazer a execução daquilo restante que você tem de tarefas no teu dia. Tem uma reunião? Posso vir aqui no maisinho e adicionar a reunião. Por exemplo, reunião. Posso dizer que eu vou ter uma reunião hoje das, sei lá, 20 horas, às 21, sei lá, reunião de condomínio. Supor. Reunião, condomínio. E venho aqui e adiciono a minha reunião aqui também. Do lado esquerdo, qualquer anotação que eu fizer, alguém me ligou e falou assim, o desconto é de 20%. Beleza. Anoto aqui e depois isso aqui fica pesquisável. Conforme eu quiser pesquisar lá na frente, ele está dentro da pesquisa que eu posso fazer. O meu dia, a gente mostra por dia. Então aqui, por exemplo, eu estou mostrando o dia 10. Se eu quiser ver as tarefas do dia 11 e clicar no dia 11, o que ele vai fazer? Trazer só as atividades do dia 11. Se eu quiser voltar para o dia 10, eu volto para o dia 10 e vejo só as do dia 10. O que você não concluiu no dia anterior, ela vem automaticamente para o dia atual e fica em vermelho aqui. Tipo essa daqui, ó, ligar para o Juliano, referente ao contrato. Era uma tarefa do dia 8 que não foi feita e está aqui em vermelho porque ela está atrasada e a gente precisa fazer essa atividade. Tudo bem, acho que deu para mostrar um pouquinho dessa cara do meu dia. Eu gosto de recomendar o seguinte, eu fico com essa tela aberta a todo momento. Então essa é a minha tela de trabalho. Isso aqui me diz o que eu tenho para fazer, o que eu tenho para fazer. Surgiu alguma interrupção, eu venho aqui e automaticamente eu adiciono a tarefa. O que a pessoa me pediu, ou que surgir, eu venho aqui, adiciono e dou Enter, ele já entra dentro da minha lista com a forma que eu classificar. Isso aqui está a todo momento, isso aqui guia o meu dia. Se não tiver isso aqui, eu não sei o que eu vou estar fazendo. Então isso aqui é o que me orienta para fazer o meu tempo render melhor. E aí, se vocês lembrarem, quando eu coloquei aqueles 5 etapas para você ter mais tempo, a segunda etapa eu falei de classificar o seu tempo. O que eu quero dizer com classificar o seu tempo? Eu quero dizer que se você não tem uma dor, você não busca um remédio.
Quando a gente começa a ver para onde está indo o nosso tempo, a gente começa a se incomodar com aquilo, a gente começa a querer um resultado diferente, a gente começa a querer mudar aquela estratégia. Eu defendo que o tempo é uma grande tríade, uma grande trindade. Você tem 3 coisas básicas que você faz no seu tempo. Você tem as coisas que são importantes. E o que é importante aí por definição? A original das palavras e que a gente adotou dentro do método. Importantes são atividades que primeiro tem tempo para acontecer. Você pode esperar 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês para fazer aquela atividade. Atividades importantes, sempre, sem exceção, vão te trazer resultados a curto, médio ou longo prazo. Atividades importantes vão te dar prazer na execução. Você sabe que está fazendo a coisa certa, está evoluindo ao invés de simplesmente agir freneticamente. E o urgente, que faz parte dessa tríade também, qual que é a definição correta dele? Urgente vem de uma palavrinha do latim chamada urges, que significa mandatório, necessário, imediato de ser feito. No urgente, o tempo acabou, você tem pressão, você tem estresse, tem correria. Tem que fazer agora. Se alguém entra na tua sala e começa a falar assim, meu, para tudo porque temos que resolver esse problema com esse cliente. É uma atividade urgente. Se você, por exemplo, tiver que fazer um check-up no cardiologista daqui a 15 dias, isso é uma coisa importante. Tem a ver com a tua saúde, é uma coisa que vai te trazer algum tipo de benefício pessoal, enfim, fazer o check-up no seu cardiologista. Se neste momento você começar a ter dor no peito, começar a sentir que está infartando, você não deixou de ser importante no cardiologista daqui a 15 dias, passou a ser urgente, é questão de vida ou morte agora. O que eu quero dizer com essa analogia é que a gente não pode juntar coisas importantes com coisas urgentes simultaneamente, como a velha gestão de tempo pregava. Quanto mais a gente separa essas 2 esferas, mais clareza a gente tem de como efetivamente a gente está usando o nosso tempo. E, por consequência, a gente pode fazer melhoras incríveis com relação a isso. A terceira esfera dessa tríade do tempo é o que eu chamo de circunstancial. São aquelas coisas que você faz por obrigação social, porque o teu chefe mandou, porque alguém ficou enchendo o teu saco que você teve que fazer, ou porque tem que fazer simplesmente, mas são coisas que não te trazem resultados. A melhor definição para você entender o circunstancial são aquelas atividades que você faz, e o resultado praticamente é nulo na tua vida. Por exemplo, vamos supor que você tenha um amigo que te chama para ir num happy hour na sexta-feira. Você fala, pô, não vou, mas ele te enche tanto saco que você vai. Aí você vai ficar 3 horas naquela festa, não conhece ninguém, não agregou nada, não fez nada de bom, só bebeu e engordou. Coisa horrível para tua vida. Fala, putz, devia estar em casa dormindo e ia render melhor. Ou seja, é um exemplo circunstancial. Às vezes coisas que você fala, putz, tem aquele cliente, por exemplo, que é aquele cliente que você nem deveria ser seu cliente, mas ele chega e te manda um negócio que você fala, putz, isso aqui não vai render venda, não vai gerar resultado, não vai melhorar o relacionamento com o cliente, besteira, totalmente perda de tempo, coisa que a gente deveria ter dito não. Outro exemplo também. Enfim, a gente vive, não dá para eliminar nenhuma dessas esferas. O que a gente tem que aprender é a tornar o nosso tempo mais eficiente a partir dessas 3 coisas. O que a gente descobriu com pesquisa é que as pessoas que começam a classificar o seu tempo, não só o efeito de ter mais consciência, mas em termos de resultado, melhora muito a sua produtividade pessoal. A pessoa começa a fazer análises mais realmente efetivas daquilo que está acontecendo no seu tempo. O seu cérebro tem uma área do cérebro chamada de córtex pré-frontal, que é envolvida nesse processo de planejamento, de tomar decisões. Essa área é totalmente ativada num processo desse. Quando você para pensar, isso aqui é importante, isso aqui é urgente. Isso ajuda você a ter consciência do tempo e, por consequência, usar ele melhor. Dentro do NeoTriad, a gente tem uma área chamada de tríade aqui. Ó. Se você ver aqui, só para entender os menus, aqui em cima, onde tem esse íconezinho, é o que a gente chama de pessoal. São todas as funções aqui que têm a ver com você. Dentro do pessoal, nós temos uma opção chamada de tríade. Se você ver aqui, clicar no tríade, ele vai fazer o quê? Ele te abre uma tela onde a primeira opção aqui da tela é para você fazer o teste inicial da tríade. O que é o teste inicial da tríade? Aqui eu não tenho opção porque eu já fiz. Ele mostra aqui quando eu fiz. Mas a primeira vez que você acessar essa tela, você vai poder fazer um teste para entender como que eu estou usando o meu tempo hoje. E ele registra esse teste aqui com a data. Nesse exemplo aqui, se você ver aqui, pode fazer uma nova composição. Ó. Se eu clicar aqui no tríade, tem realizar uma nova composição, ele automaticamente vai fazer o teste novamente. Aqui tem um e-book que você pode baixar sobre esse conceito para explorar um pouquinho mais. Tem algumas análises de classificação, enfim, algumas coisas interessantes que você pode ler aqui. Nesse exemplo aqui, ó, a pessoa está com 35% do tempo dela em coisas circunstanciais, necessárias, não geram resultado, só perda de tempo. 35% do tempo está na correria e 28% está focado no importante.
Aqui a gente mostra uma visão da semana. Como é que foi a semana? Ó, essa semana, 82% desse usuário, que é um usuário de demonstração, está com um importante, 82%. 18% com urgente, por enquanto não pintou nada aí de circunstancial. E ele também faz uma projeção dessa para o mês. Isso aqui é legal, ó, você vê o teu progresso. Quando a gente começa a ver progresso nas coisas, a gente começa a se engajar com aquela mudança. É tipo dieta, né? Quando você vê que, pô, já perdi 3 quilos, pô, já perdi mais 1 quilo esse mês, quando você vê essas pequenas mudancinhas acontecendo no seu dia a dia, que às vezes a gente passa batido, isso te dá um engajamento maior para você fazer. Qualquer coisa que você fizer no Neotriad, em termos de atividade, por exemplo, você vai vir aqui e vai adicionar uma nova tarefa ou vai adicionar um novo compromisso. Tudo que você fizer com relação a esses itens, a gente pode classificar. Por exemplo, aqui, ó, eu adicionei uma nova tarefa, que o nome aqui não tem nada de útil. Vamos dizer que isso aqui eu vou demorar mais ou menos uns 30 minutos para fazer, só para deixar o tempo que é importante. E aí, se eu clicar nessa bolinha aqui, ó, eu posso classificar se isso aqui é importante, gente, circunstancial. Vamos classificar, por exemplo, como circunstancial. Se você vier aqui em cima também, ele tem o gráfico da tríade de como é que está hoje. Ó. Agora já tem 6% de circunstancial com base nessas tarefas. Isso te mostra progresso. Você vai ver lá na frente que a gente tem uma ferramenta de planejamento que mostra isso aqui. O que é uma dica bacana, por exemplo, para você que quer reduzir a urgência? Você pode vir aqui, por exemplo, num recurso chamado de timesheet, que ele mostra, por exemplo, tudo que você fez um mês específico. Vamos supor que você é uma pessoa que fala assim, pô, eu estou cheio de urgência. O que você pode fazer? Vir aqui no timesheet e falar assim, olha, eu queria saber tudo que eu fiz de urgente no último mês. Vou pegar do dia 1 até hoje e vou querer atividades que estão completadas, por exemplo, e que a tríade dessa atividade, deixa eu pegar aqui a tríade, está aqui. A tríade dessa atividade está como urgente. E vou dar filtrar. Aqui nesse exemplo, teve 3 atividades, por exemplo, que eu fiz como urgente. Se você tiver uma tarefa, que você pode incluir, por exemplo, uma tarefa repetida, já mostrando esse conceito também. Vou vir aqui no mais, qualquer momento eu posso clicar lá no mais e vou criar uma tarefa repetida, por exemplo. Revisar urgências do mês. Vamos supor que você faça isso aqui uns 15 minutinhos só para bater o olho. Isso aqui é importante para você. E você vai repetir isso aqui, por exemplo, mensalmente. Aqui tem a opção de repetir. Você pode dizer, por exemplo, todo dia 1, a cada um mês. E aí aqui é legal botar um número determinado, né? Por exemplo, após 12 ocorrências. E salva isso aqui. Quando eu salvar essa atividade, ele criou todo mês uma tarefa para eu fazer esse follow-up de coisa urgente. Por que é bacana de você fazer isso? Uma sugestão. Eu gosto de ver o que eu fiz de urgente no mês, porque eu reparo que às vezes eu tenho urgências que são similares, ou processos que se tornaram urgentes, ou pessoas que se tornaram urgentes. Isso me permite fazer o quê? Criar planos de ação, criar estratégias para reduzir essas urgências que eu estou fazendo no meu dia e no meu mês. E cada vez mais, focando no importante, eu vou reduzindo o meu urgente. Tá, ok? Então essa é uma técnica que você pode usar para usar melhor o teu dia aí e resumindo, diminuindo o volume de urgências que você tem no teu dia a dia. Então esse aqui eu já mostrei, falei um pouquinho dessa composição ideal. Você perguntar qual que é o ideal mínimo em termos das pessoas que têm alta performance aí. Se a gente pudesse colocar uns números, estariam mais ou menos nesse sentido. O urgente abaixo do 30%, o importante acima de 60%, e o circunstancial está na casa dos seus 10% aí. Mais ou menos, né? Apenas algumas proporções de referência para você. Dentro do método Triad, a gente tem um conceito de você parar para entender o que realmente é importante. É a primeira fase do método, que a gente chama de identidade. Esse conceito ele tem várias coisas, mas basicamente a gente pode resumir em 3 grandes pilares, uma nova tríade. A primeira parte do conceito de identidade é você parar para entender quais são os seus papéis fundamentais. Papel é qualquer coisa, é uma função social que você desempenha dentro da sua vida. Por exemplo, você pode ter um papel de pai, um papel de mãe, um papel de amigo, um papel de profissional, um papel de esportista, um papel de estudante, assim por diante. Dentro do sistema, nós temos como você criar esses papéis e classificar também as suas atividades pelos papéis. Para que isso serve? Isso permite, por exemplo, que o sistema, na inteligência que ele tem, mapeie, por exemplo, se você está dedicando tempo suficiente, de acordo com o que você colocou, para aquele papel que você definiu. Ele pode te dar alguns avisos, tipo assim, olha, faz 3 semanas que você não faz nada no papel de pais, será que não está no momento de fazer alguma coisa? E assim por diante. O Neotriad tem um negócio chamado Productivity Expert, que analisa o teu perfil de produtividade nas suas últimas 3, 4 semanas de uso do software, monta vários dados estatísticos para você e começa a te dar um monte de dicas com relação a isso.
Até na versão nova que a gente está lançando aí nas próximas semanas com a interface nova, isso vai estar muito mais forte ainda, muito mais análise, muito mais dicas, que é o aprendizado aí ao longo dos anos nessa base. Existe um papel que é muito importante, mas que geralmente as pessoas negligenciam, que é o papel eu. Quanto tempo você tem dedicado para você mesmo? Né? Quanto tempo que você para fazer as coisas que são importantes na tua vida, mas que só você pode fazer por você? Uma leitura, um exercício físico, uma boa alimentação, um sono adequado e assim por diante. Esse é um conceito das pessoas entenderem que quanto mais a gente dedica tempo para a gente, mais energia a gente tem, mais produtivo a gente acaba sendo. Por consequência, eu consigo, por exemplo, fazer as coisas em menos tempo. Dá um exemplo particular meu. Sempre que eu vou escrever um novo livro, escrever é uma coisa que consome muito a minha energia. Eu vou lá, começo a escrever, daqui a pouco já estou um pouco cansado. Então o que eu faço? Eu tenho alguns rituais para escrever o livro. Eu gosto, por exemplo, de escrever antes de fazer uma boa alimentação. A boa alimentação aumenta o meu nível de glicose, por consequência me deixa muito mais ativo e fácil de desenvolver as ideias e o raciocínio quando eu escrevo. Eu gosto também, por exemplo, em dias que são muito pesados, ou que eu estou cansado mentalmente, tive um volume de atividades muito grande, eu gosto, por exemplo, de colocar uma aula de tênis, que é o meu hobby, ou um jogo de tênis com um amigo meu. Por quê? Porque eu descobri que tênis é uma coisa que me ajuda a relaxar, é uma coisa que me ajuda a esquecer da vida, é uma coisa que me dá um nível de energia superior. Isso é o papel eu. É você entender que você tem 4 áreas, uma área física, mental, emocional, espiritual. E que a gente tem que parar para entender isso, esse tempo que a gente passa com a gente mesmo. Parece loucura no primeiro momento, falar assim, mas eu não tenho tempo para nada, tem tempo para mim? Eu já pensei isso uma vez, e várias vezes, aliás, ao longo dos anos. Mas depois que você entende que quanto mais tempo você tem para você, mais rápido você fica, né, mais focado, mais concentrado, mais produtivo, isso se torna realmente uma bênção aí. E por último, a gente tem um conceito de missão pessoal, que basicamente é um conceito de você entender aquilo que é importante. Não vou entrar em muitos detalhes aqui. No Neotriad você tem alguns papers que você pode baixar e ler um pouco mais sobre o conceito. Resumidamente, é um conceito que vem do coaching já há bastante anos, mas você juntar tudo aquilo que realmente traz e agrega valor para a sua vida. Seus papéis, seus valores, seus princípios fundamentais, aquelas coisas que guiam e norteiam a sua vida para algo mais. E ajuda basicamente uma missão ajuda você a tomar decisões. Se eu for mostrar isso aqui dentro do Neotriad, basicamente o que a gente tem é o seguinte. Eu tenho uma telinha aqui dentro do pessoal chamada de identidade, que justamente fala sobre esses assuntos que a gente está vendo. Deixa eu carregar aqui. Na fase de identidade, sempre tem um delay, tá, gente? A minha tela sempre carrega antes da de vocês por causa do webinar, mas acho que já estão vendo aqui. Dentro dessa tela de identidade, a primeira coisa que eu posso fazer é criar papéis. Eu posso vir aqui no maisinho, por exemplo, e adicionar um papel, por exemplo, de, sei lá, síndico do seu prédio. Síndico. Aqui você diz o seguinte, quantas horas por semana que eu gostaria de dedicar para esse papel? Você pode deixar opcional, mas isso aqui é bacana porque o software ajuda você a chegar mais próximo disso. Sei lá, eu quero dedicar 1 hora por semana só. Isso é uma coisa pessoal, uma coisa de trabalho, né? Então, vou deixar aqui, por exemplo, que é pessoal, que aí ele não conta nas horas do dia, lá, das suas horas de performance, vou colocar uma cor para esse papel. E assim por diante. Você pode adicionar. Aqui no nosso exemplo tem um síndico, pai, esportista, marido, amigo, estudante, supervisor comercial. Papéis ideais é aquilo que eu estava falando para você. Você pode definir qual seria o ideal em termos de distribuição de tempo para cada um desses papéis. E conforme você for colocando essas atividades, o Neotriad vai comparando. O real, por exemplo, nessa semana aqui, ele tem 4 horas de esportista, tem 0 hora de estudante, o supervisor comercial também não tem nada classificado para ele. Então, o esportista está 100% do tempo hoje. E aqui é o ideal. Então está bem longe do ideal. Você pode ver que no verde aqui o estudante é 18%. Você tem vários períodos que você pode analisar isso. Posso analisar o dia, a semana, posso analisar o mês, por exemplo. Se eu mandar ele analisar o mês, ele vai pesquisar o mês inteiro para ver como que eu dediquei tempo para os papéis. Aqui já mudou um pouquinho. E aí já veio. O supervisor comercial, por exemplo, está com 57% do tempo no mês. E assim por diante. Aqui também é um gráfico que a gente tem de equilíbrio. Lembrando que eu tenho o papel eu. Você nem precisa adicionar o papel eu se você não quiser. Mas se você quiser manter só por aqui, quanto tempo que você dedica, por exemplo, na semana para o teu corpo físico? Vamos supor que você faz academia
3 vezes por semana, 3 horas. Então, 3 horas por semana. Corpo mental, emocional, relação com seus amigos, com os seus relacionamentos. Mental é as coisas que você aprende, que você relaxa, redução de estresse. Espiritual, sua crença, sua fé, coisas que você acredita. Então, você pode definir, da mesma forma que você fez com o gráfico de papéis, você pode definir o equilíbrio ideal. E aí classificar as tarefas também, ele vai mapeando isso. Eu, Christian, gosto de ter o papel eu. Eu marco o papel eu e marco também o equilíbrio. Eu gosto de saber o quanto de tempo aí que eu tenho do meu eu. E o interessante, quando a gente começou a fazer esse conceito de gráfico de papéis, as pessoas falavam assim, nossa, mas que matemática, coisa disso. Não é nada disso. O objetivo disso é, a todo momento, te botar a realidade na sua cara. Trazer o como que você está usando o seu tempo hoje e fazer o seguinte, olha, o que você está realmente deixando de lado, sabe, com relação a essa tua rotina tão estressante que você vive. Os resultados são incríveis. A gente tem a pesquisa do Neotriad que mostra que a cada 10 pessoas que criam um gráfico de papéis e usam esse gráfico de papéis para planejar o seu tempo, 7 delas chegam muito próximos ou até exatamente igual àquilo que colocaram dentro do gráfico de papéis ideal. Então, o nível de resultado é incrível de uma ferramentazinha simples como essa. Nas tarefas, como que você classifica os seus papéis? Aí eu vou dar uma dica de uso para vocês. Você vem aqui, por exemplo, se você clicar na tarefa, eu vou editar uma que já existe. Então, para editar, eu clico no lápis. Se eu clicar no lapisinho, aqui do lado eu tenho os papéis, ó. Tem a lista de papéis. Eu posso escolher, por exemplo, supervisor comercial. Se eu vier em detalhes aqui, eu tenho mais papéis que eu posso adicionar. Eu posso dizer que isso aqui tem a ver com o supervisor comercial, mas também tem a ver, por exemplo, com o meu equilíbrio emocional. Por exemplo, resolver esse negócio aqui. E assim por diante, você vai adicionando as coisas que você quer aqui dentro. Então, eu cliquei em detalhes e aqui do lado eu fui selecionando os itens que eu quero. Só para mostrar para vocês, tanto tarefa quanto compromissos, na aba de edição, geral tem a data de início e data de término. Tarefa, basicamente, a recomendação é, começa hoje, termina hoje. Tarefa tem que ser curta, por isso que a gente recomenda até 3 horas no máximo. Você pode colocar 5 horas? Pode, mas 3 horas é um bom parâmetro aí para você. Tem um dado também de pesquisa sobre isso, mas acredita na gente, 3 horas aí é um tempo máximo para você fazer bem qualquer atividade. Menor, quanto menos tempo, melhor, claro. Aqui se ela é privativa ou não. Privativa significa se você compartilhar o teu Neotriad com outra pessoa, tem um recurso que você pode, por exemplo, querer que outra pessoa veja a sua agenda, outra pessoa veja a sua tarefa. Ela não vai mostrar essa tarefa ou essa agenda quando a outra pessoa for ver. Se você não compartilhar com ninguém, só você consegue acessar os seus dados pessoais. Tá, okay? Tudo que está dentro desse dado eu aqui, só você vê. Seu chefe não vê, as pessoas que trabalham nas equipes não veem. Para as pessoas verem o que você está fazendo, precisa estar dentro da equipe, que é um assunto que a gente já trata daqui a pouquinho. Aqui eu tenho o percentual concluída. Se você vier aqui, por exemplo, colocar que ela está completada, ele vai automaticamente depois atualizar o percentual para 100%. Aqui a gente tem um timer, você pode, por exemplo, dar um play, um stop na tarefa. Se eu der play aqui, ele começa a contar o tempo em minutos, né? Ele não vai aparecer simultâneo que nem são segundos, mas daqui a um minuto vai aparecer um aqui. Se você quiser entender mais ou menos quanto tempo que você usa para cada coisa aí. Você vai ver que com o passar das semanas, o seu nível de precisão de prever quantas horas que você gasta para cada coisa versus aquilo que realmente você gastou vai aumentar. E se você não tem ainda uma noção clara, eu recomendo que você no começo realmente dê um playzinho. Uma dica, por exemplo, é ter todo dia uma tarefa chamada e-mail, porque você lida diariamente com e-mail. Eu jogaria 1 hora, por exemplo, por dia para você lidar com o teu e-mail. Mas quando você for ver o e-mail, dá um play e vai dando pause quando você parar. E aí você vai ter uma noção, pô, eu gasto 1 hora por dia com o meu e-mail. Isso ajuda bastante a você ter um melhor nível de planejamento, que a gente vai falar isso daqui a pouco. O delegar é para você delegar, você pode delegar para um terceiro, uma pessoa que não usa Neotriad, ele recebe um e-mail. Você pode delegar para uma equipe, que é alguma coisa que a gente já vai ver daqui a pouquinho, eu vou explicar a diferença. Você pode anexar arquivos ou links nas suas tarefas ou nos seus compromissos. E você pode fazer vários comentários, onde as pessoas também, se for de uma equipe, vão poder ver os comentários. Como se fosse um mural do Facebook, onde você bota o que você está pensando hoje. O P aqui é o de prioridade. Você pode dizer qual é a ordem que você vai priorizar essas tarefas. Aproveitando por falar em prioridade, dentro do meu dia tem um negócio aqui chamado priorização diária. O que faz o priorização diária? Ele permite que você dê uma sequência lógica no que você vai fazer, uma sequência de execução das suas atividades. Você tem aqui as tarefas, por exemplo, sem prioridade, você diz o seguinte, ó, primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui, adicionar essa nova tarefa. Depois eu vou fazer o teste, vai ser minha tarefa 2. E depois isso aqui eu vou fazer, e assim por diante. Ele cria uma ordem de execução. E se você não for fazer uma coisa esse dia, por exemplo, o teste eu não vou fazer hoje. Vamos supor que eu vou fazer na sexta. É só clicar, arrastar para a sexta,
ele tira daqui, joga para sexta-feira e já vê quantas horas tem previstas naquele dia. Se você não tiver uma dica de como priorizar, clica nesse carinha aqui, que é o Productivity Expert, que ele analisa como que você tem feito o teu dia e sugere uma priorização para você, com base nos teus indicadores. Eu vou salvar a priorização, ele volta aqui para mim ó, com uma ordem daquilo que eu estou fazendo. Tudo bem, acho que deu para entender um pouquinho esses conceitos básicos aí de identidade. Então eu falei para vocês de classificar as atividades, esse exercício é interessante, é uma coisa simples, você gasta segundos para fazer isso e vale a pena mesmo. Só uma dica que eu não passei, com relação aqui a essa tela, se vocês repararem, eu não tenho papéis aqui. Né? Eu posso adicionar uma coluna aqui de papéis nas tarefas. Como que eu faço isso? É só vir aqui nesse botãozinho aqui, nessa engrenagem, tem a opção configurações do meu dia. Aí eu posso escolher as colunas que eu quero. Eu gosto de colocar duas, que é a coluna de equipe e a coluna de papel. E salvo. Você pode colocar qualquer outra categoria, coisas do tipo. Aqui também você pode dizer se você quer ver ou não as tarefas concluídas, tarefas sem datas, quer ver os updates, o que as pessoas estão fazendo. Mas olha só o que ele fez. Ele me adicionou aqui a coluna de papéis. Ó. Tá vendo que agora ele mostra? Isso aqui tem a ver com o papel estudante. Esse daqui estão sem papéis. Para que é legal isso? Se eu vier aqui colocar uma tarefa, por exemplo, de síndico, vamos supor que eu tenho que escrever o comunicado e colocar no elevador. Bem coisa de síndico. Eu falo porque eu virei subsíndico do meu prédio, então eu tive que fazer isso antes de ontem, então estou com essa tarefa na cabeça. Aí estou aqui com a tarefa, venho aqui e escolho, por exemplo, um papel de síndico, que tem a cor que eu escolhi lá, escolhi uma cor ruim aqui. Aí venho aqui, escolho o síndico, dou OK. Quando eu estou aqui, dizer que isso é importante, não classifiquei, já está associado ao papel. E aí, já serve para todo o restante. Você gasta segundos para fazer isso, mas o resultado é incrível. Não acredita em mim, experimenta fazer isso seguido para você ver. Outra técnica importante dentro do método Triad é você planejar a tua semana. Ao invés de planejar o dia de hoje, o dia seguinte, que é muito restrito, te coloca num estado aí de literalmente de reativo, você está totalmente focado nas urgências, a gente tem uma ferramenta para você planejar a tua semana como um todo. Então, se eu vier aqui no NeoTriad, eu tenho aqui do ladinho uma ferramenta chamada Planejar a Semana, que segue todos os passos do método Triad, mesmo que você não o conheça. Deixa ele carregar aqui. A primeira fase desse planejamento semanal, o que ele faz? Ele analisa a semana anterior, em termos dos papéis, aqui ele mostra o ideal que você quer e o que você fez. Isso aqui é legal, ver esse gráfico aqui e falar, pô, essa semana eu vou mudar. Não importa que não esteja bom, o que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Você não tem chances de mudar o teu passado, mas você tem chances incríveis de fazer um futuro diferente, com mais equilíbrio. Ele mostra também as suas metas que você pode ter. Isso aqui também só você vê, o seu gestor não vê, as suas metas particulares, tipo você quer comprar um apartamento, aumentar suas vendas, comprar um carro novo, enfim, seja lá o que for. E a tríade da semana que você fez. Aqui eu estou analisando, por exemplo, dia 31 ou dia 6. O primeiro passo, quando eu clico aqui no próximo passo, que é o passo 2, ele vai trazer o quê? Ele traz para mim os meus papéis, aqui do lado, o meu equilíbrio, minha missão, e os dias da semana já com os horários pré-determinados total de tarefas. Então, por exemplo, hoje, dia 10, eu tenho 7 horas e 8 minutos, somando todos esses itens aqui. E assim por diante nos outros dias. Vamos supor que eu queira essa semana, o que é legal você fazer? Se você clicar aqui, você pode olhar também como é que estão os papéis na semana e distribuir melhor isso. Então, vou desclicar. Vamos supor o seguinte, planejar a semana, eu recomendo que você faça sexta, sábado, domingo. É você parar para pensar, olhando esses papéis aqui, e ver o seguinte, perguntar, papel de amigo, o que eu tenho que fazer no meu papel de amigo essa semana? Tem alguma coisa? Lembrou de alguma coisa? Coloca, no sábado, eu sei lá, eu tenho que comprar carne para o churrasco, por exemplo. Vou dizer que eu vou levar uma meia hora para fazer isso, e ele já classificou automaticamente no papel de amigo. E está aqui, por exemplo, a tarefa inserida. Quando você inserir, ele adiciona aqui e já joga para o teu dia também. O legal do NeoTriad é que não está restrito à empresa. Tem bastante. Vocês estão vindo aqui, estão dentro de empresas, mas você pode estar na tua vida particular. Você está com o teu celular lá, sincronizou no teu iPhone e está vendo que você tem que comprar isso. Para você não esquecer mesmo. Quanto mais a ferramenta estiver próxima de você, melhor. Vai funcionar mais. Aí você começa a pensar, bem, no meu papel de estudante, tem alguma coisa para fazer essa semana? Prova, estudo, TCC, sei lá. E assim por diante também. Eu vou pegando a tarefa, vou jogando aqui. Se eu jogar aqui em cima, ele cria compromisso. Se eu jogar aqui para baixo, ele cria uma tarefa. Então você escolhe onde você quer jogar. Vamos supor que na quinta-feira tem uma prova. Sei lá, prova de cálculo. Prova de ética. Todo mundo tem ética na faculdade. Tudo bem, vamos supor que essa prova vai ser, sei lá, 21h30.
até 22h30. Ninguém demora 1 hora para fazer uma prova de ética, né? Mas tudo bem. E vou salvar. Ele colocou aqui a minha tarefa. Ah, a prova mudou de quinta para sexta? Só clicar aqui, ó, arrastar para outro dia. Pronto, ele já recalcula tudo e já faz isso. Mudou para uma data que não é essa semana? Só jogar aqui no calendário. Vamos supor que eu vou jogar aqui para o dia 17. Vem aqui, salvar dia 17, ele já está lá no dia 17. E o lixo também, vou pegar essa tarefa de teste e vou jogar para o lixo. O que faz o lixo? Vem e deleta a tarefa. E assim por diante aqui. No passo 2, ele mostra para você suas metas que estão em execução, que estão com status de execução. Então, se você tiver alguma coisa, que eu não tenho nenhuma. E metas da equipe também. Se alguma equipe tiver alguma meta que está em execução, eu não sei se eu tenho alguma meta aqui. Mancada, eu não coloquei nenhuma meta em execução no meu teste. Mas se tivesse alguma meta aqui em execução, o que ele ia fazer? Ele ia me trazer as tarefas da meta. E eu poderia alocar também essas tarefas na minha semana. E a mesma coisa no próximo passo, que é o passo 4. Ele me traz os projetos. Por exemplo, aqui tem um projeto workshop gerencial, que basicamente não tem nenhum compromisso, nenhuma tarefa, que já foi tudo feito. Mas se tivesse, ele traria para a minha lista e eu poderia também alocar dentro da minha semana. Mesma coisa para a equipe, se eu tiver projetos de equipe. Feito isso, ele mostra como é que está a semana como um todo. Se você tiver tarefas que não tem data, ele mostra também. E aí eu clico no botão finalizar. Quem quiser, se a tua conta estiver associada com o Facebook, você ganha o que a gente chama de um badgezinho, tá vendo? Isso aqui vale pontos para você. A gente tem um negócio chamado NCP, que é uma certificação profissional. Os caras que conseguem um nível de produtividade incrível, ele ganha um certificado, que você pode botar no teu currículo e divulgar aí dentro da empresa. E você pode, com esse badge aqui, compartilhar no Face e ainda fazer algum comentário, enfim, você faz o teu login, aqui ele vai comentar isso aqui. Eu não vou compartilhar nada, mas ele poderia fazer isso. Tem bastante gente, se vocês olharem aí, que ficam compartilhando isso no Face. Eu acho bacaninha. Ele não compartilha nenhum dado, só compartilha o que você fez. Matar os amigos de inveja aí. Uma coisa bacana do Neotriad, se você estiver usando para você, não só, aí lembrando, não é só da empresa, é para você particular também. Você tem aqui a opção de fazer contas a pagar e receber. Coisas que você tem a receber, despesas e receitas. Quando você inclui alguma dessas despesas e receitas, ele já cria as tarefas para você. E aqui ele monta um gráfico também de quanto você está gastando. Também outra coisa bacana. Então eu falei um pouquinho de planejamento semanal, falei de como você vê a sua semana. E aí se eu pudesse dar um roteiro para você de como usar melhor o Neotriad, recomendação, dá uma olhada nos primeiros passos. Quando você entra no Neotriad ele já te mostra isso, mas você pode acessar posteriormente também. Para o que você tem que fazer nos próximos 3 dias, escreve, cria as tarefas, as reuniões nos próximos 3 dias. Use o meu dia todo dia, deixa essa tela aberta. Precisou, vai lá, adiciona, remove, faz isso sempre. Planeja a semana. Isso vai começar a compor melhor os seus dias e não apenas o dia de amanhã ou os 3 dias para frente. Você vai ver que você vai melhorando isso. E aí vai criando suas metas e projetos particulares. Isso aqui é a estrada para você começar a usar bem a ferramenta e ter a performance que as pessoas conseguem obter com o produto. Então, esse aqui é os primeiros passos, né? Vocês, quando entram, tem essas opções aí para vocês darem uma olhada. E você pode acessar depois também. Eu queria falar rapidamente sobre equipes, como usar isso antes da gente terminar o nosso webinar. Então, ó, dentro aqui do meu dia, eu estou vendo tudo que é meu. Mas vamos supor que você está trabalhando entre 4 e 5 pessoas, que não estão dentro da sua... vendo a sua agenda, vendo as suas tarefas. Como que você faz para as outras pessoas trabalhar com elas? Você vem aqui nesse menuzinho de equipes, que tem esses 2 bonequinhos. Você pode incluir uma nova equipe, ver como que as pessoas da equipe estão fazendo. E você tem aqui as equipes que você trabalha. Se você clicar aqui nesse botãozinho, ele joga a equipe aqui para cima. Ó, e fica mais fácil de você acessar. Então eu joguei essa equipe de parceiros aqui, demo, aqui em cima. E aqui você tem as funções similares. Tem projetos de equipe. Tudo que você está dentro de uma equipe, só a equipe vê. Então você pode, por exemplo, participar de 4 equipes, e o que está dentro de uma equipe, nenhuma equipe vai ver. Eu entrei no meu dia da equipe. Quando eu entro numa equipe, aqui em cima ele tira a minha tela e ele coloca o logotipo da equipe e com os membros que fazem parte. Para que serve isso? Aqui eu posso ver, por exemplo, no meu dia da equipe, o que cada um está fazendo. Isso aqui são tarefas que não tem nenhum responsável. Mas aqui, ó, usuário demonstração, tem uma tarefa que está atrasada desde a última demonstração que ele fez com esse usuário, que foi no dia 20/10. Então eu vou cancelar até. Isso aqui já não vai existir mais. Acabou. Cancelei essa atividade. Se eu quiser criar uma tarefa para alguém, eu posso dar, por exemplo, teste de tarefa, 15 minutos, e digo aqui quem que é o responsável, por exemplo. Vou escolher, acho que aqui eu estou com, não sei se eu estou com o Buzz, acho que eu estou com o Buzz nesse usuário. E dou OK. O que vai acontecer? Ele adiciona essa tarefa
para esse usuário. E aí, você como Buzz, tem aqui o teste de tarefa. Dentro do teu meu dia lá, se você voltar para o teu meu dia, sair da equipe, o que vai acontecer? Você automaticamente já recebeu essa tarefa aqui, teste de tarefa. E está vendo que o botãozinho azul da equipe aqui que a gente adicionou ficou azul? Por que ficou azul? Se eu clicar aqui, na equipe Demo Parceiros, o responsável é o Buzz. Você pode adicionar tarefas para as pessoas aqui dentro também, do meu dia. Você pode colocar assim, tarefa da equipe. Mesmo que você esteja fazendo só você faz parte de uma equipe, mas aquela tarefa, só você que vai fazer, é bacana botar dentro da equipe também, para que as pessoas vejam que você está trabalhando nessa atividade. Isso vai ser compartilhado, vai ser visto por todos. Então você pode botar aqui o seu papel, clicar aqui em equipe e dizer, isso aqui, na equipe teste, eu vou fazer essa atividade. Escolhe qualquer equipe, ele traz quais são os membros da equipe. Se tiver algum projeto ou meta atrelado, ele vai trazer ou até alguma categoria. Dou OK, adicionei, ele joga essa tarefa para mim, tarefa da equipe, está aqui. Quando eu concluo, todo mundo já vai saber que eu fiz essa atividade. Então, muito legal você fazer isso para delegar tarefas. Independente de ser você ou se é a pessoa, dá uma olhada com relação a isso. Os recursos são muito similares. Uma coisa que eu gosto de olhar, para ver o que a equipe está fazendo, tem duas coisas. Primeiro, esse aqui, gestão rápida de equipes. Gestão rápida de equipes é que eu não tenho ninguém aqui nas equipes demo, mas se tivesse alguém com uma tarefa no play, ele mostraria o que a pessoa está fazendo. Ou os membros que estão parados, ele mostra aqui, por exemplo, esse usuário de demonstração, ele tem 2 tarefas e compromissos, mas ele atualmente não está com nada no play. Eu posso até mandar um e-mail para ele, faz tal coisa, prioriza tal coisa, ou cobrar pelo sistema que ele recebe um pop-up. Outro recurso para gestão de equipes é esse aqui, gerenciamento, que é o que eu mais uso. Eu vejo todas as minhas equipes por aqui. Ele permite escolher o período, qual a equipe que eu quero ver e o que as pessoas estão fazendo. Eu dou gerar, ele mostra aqui um relatório geral do que está acontecendo em cada equipe, o que foi feito, o que não foi feito. Isso é muito bacana para o gestor ter uma visão geral, para você ter uma visão geral do que está sendo feito. Então, incluam coisas dentro de equipe se você fizer parte. É bem legal esse recurso, ajuda você realmente a trabalhar em equipe, em conjunto com as outras pessoas. E o neotriad.com, você pode sincronizar, né? Você tem a versão para o Outlook, que agora é a mesma, né? A gente juntou o sincronismo, então você tem uma interface para dentro do Outlook, tem uma versão para o Windows, que é o desktop, e tem a versão para os celulares, iPhone e Android, que você pode acessar também das lojas virtuais. Dentro do Neotriad tem um negócio chamado Help Center, que você tem mais opções, tem vídeos que ensinam a usar também melhor o produto. Esse aqui foi um overview bem rápido. Eu tenho os 6 livros publicados, aqui tem 4 deles, mas estão em todas as livrarias, vocês podem achar bem fácil. Basicamente, um resumo do que eu fiz aqui fala sobre o Triad, que é o método de produtividade. Bem, era isso que eu queria trazer para vocês, nesse rápido overview aqui do Neotriad. Espero que vocês apliquem isso que vocês viram, entendam que o software não faz milagre sozinho, depende de você. Mas se você usar, vai ter benefícios incríveis dentro do teu dia a dia. Não acredita em mim, experimenta, vocês têm aí um tempo para testar isso, testem o produto, usem de verdade como time, que vocês vão ver a diferença para fazer isso acontecer. Ok? Era isso que eu queria passar hoje para vocês, até uma próxima oportunidade.